Senhor presidente, senhores vereadores, os nossos servidores públicos estaduais que honram o nosso estado e que estão sendo penalizados por essa medida do governador Sartori, a nossa solidariedade e o nosso apoio. Quando apresentamos a moção pela bancada do Partido dos Trabalhadores de contrariedade ao parcelamento dos salários desses trabalhadores e em regime de urgência, primeiro, o salário foi parcelado sexta-feira. Então, não teria o que fazer uma moção 2 meses anterior. A gente não está esperando uma decisão judicial. A nossa conversa não é com o juiz. A nossa conversa é com quem foi eleito governador desse estado. E que, como governador, tem responsabilidade. E não dá para terceirizar. Não dá para pedir para um juiz governar o estado do Rio Grande do Sul. Então, tem decisões que é do governador. E o governador decidiu cortar na carne do servidor público do estado. Desses policiais, desses professores que dão a vida, de todos os servidores estaduais que dão a vida para trabalhar pelo nosso estado. Que estão lá na ponta, trabalhando sem estrutura, que estão trabalhando sem condições, cada vez mais reduzindo hora extra, cada vez mais não possibilitando as condições de trabalho, dando a sua vida, como eu falei ontem. Ontem perdemos um policial da Brigada Militar em Porto Alegre, que pagou com a sua vida, porque não tem condições de trabalho nesse estado. E assim a gente vai seguindo. E quem paga a dívida do estado do Rio Grande do Sul? São servidores? Então é dizer que a culpa do endividamento do estado é dos servidores públicos do estado? Porque quem corta no serviço público do estado entende de que o problema da dívida é ali. Concordo com as falas aqui, o vereador Toigo disse que tem que cobrar, quem sonega imposto tem que cobrar. E por isso que a gente fez essa moção aqui. A gente apresentou essa moção para dizer que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, em regime de urgência, entende que o governador Sartori não pode resolver a dívida do estado com as famílias desses trabalhadores. Porque são as contas e a vida desses trabalhadores que estão sendo prejudicados. O juro no banco, para esses trabalhadores, de cheque especial, para pagar conta, para pagar financiamento de casa, aí eles podem se endividar também. Então a gente paga a conta do Estado endividando o servidor público do Estado. Que belo retorno para os trabalhadores que estão dando aí sua vida, seu suor no dia a dia, tentando levar o Estado para frente. Então, a gente não concorda com isso e é só isso que a moção diz. É só isso que a moção diz. A gente nem está dizendo que a culpa da crise é do Sartori, do governador Sartori. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que se existe crise e existe, e não é de hoje, não pode ser penalizado servidores públicos estaduais com seu salário, que é algo tão sagrado como aqui foi colocado. É sagrado, sim. E se trabalhar um mês inteiro, eles merecem receber seu salário. E isso é o mínimo que a gente está aqui lutando. Então, a gente espera que o vereador Ed Carlos, que já disse que vai votar contra a moção, o vereador Ed Carlos disse que não concordava com a moção. O senhor disse aqui da tribuna. Então, a gente espera que os vereadores que ontem votaram contra o regime de urgência, por entender que não era urgente, por várias interpretações, a gente entende que é urgente. Porque as contas desses servidores começaram a chegar já na sexta. Era para ser debitado na conta. E aí vai. É escola, é criança que está voltando para a escola que não tem escola. E aí? Isso não é urgente? É urgente, sim. Então, sobre a questão do endividamento do Estado, eu gostaria de mostrar algo que é bem explicativo, para ninguém dizer que a gente está aqui dizendo que a culpa da crise é do governador Sartori. Não, não é. Mas as decisões de cortar o parcelamento dos servidores, do salário dos servidores, é sim do governador Sartori. Porque tantos outros governos também passaram por crise e não optaram por essa medida fácil para o governo, mas muito doída para os servidores públicos estaduais. Por favor. Obrigado, César. E os servidores vão às ruas protestar contra o parcelamento dos próprios salários. Uma medida dura tomada diante da grave crise financeira do Estado. Essa dívida pública que atrasa os salários não é de hoje, Carla. Não é de hoje, não. É como se fosse uma bola de neve que continua enrolando ladeira abaixo há pelo menos 4 décadas. E a cada governo que assume, fica cada vez maior.
Imagina todo mês você gastar muito mais do que recebe e ainda ter de pagar juros de 600%. Isso só nos últimos 15 anos. Pois esta é a realidade da crise financeira do Rio Grande do Sul, que se arrasta há muito tempo e já tirou o sono de sucessivos governadores. Esse gráfico mostra bem o crescimento da dívida no estado. Na década de 70, era de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nos anos 80, explodiu e passou dos 15 bilhões. E aí, na década de 90, o rombo se aprofundou e pulou em 8 anos de 16 para 44 bilhões de reais. Nos anos 2000, dá para ver que ficou estacionada na casa dos 40 bilhões. E agora já ultrapassou os 50 bilhões de reais. O aprofundamento do tamanho da crise coincide com um acordo da dívida firmado entre o governo estadual com a União em 98. O governo federal assumiu a maior parte da dívida pública do estado, mas o acerto não acabou com o problema. O Rio Grande do Sul continuou no vermelho. Na avaliação deste auditor fiscal, foi aí que a situação se agravou por causa das medidas impostas. O governo federal veio em nosso apoio, né? Vou socorrer os estados e aí nos obrigou a assinar o contrato que estamos pagando até hoje, por 30 anos. Nós estamos levando atualmente em torno de 260 milhões de reais mês para o governo central, para pagar uma dívida federal que não acaba nunca, que cada vez aumenta mais. Esse dinheiro que nós economizamos aqui, que nós sangramos a sociedade gaúcha, esse dinheiro não está indo para o governo federal fazer estrada, fazer investimento, energia elétrica, não, ela está indo para pagamento de dívida. Outro fator que complicou as contas dos estados foi a implantação do Plano Real, também a partir da década de 90. Nós, na época, arrecadávamos tributo em cima da inflação. Os produtos aumentavam de preço, o imposto aumentava. A gente segurava o pagamento das grandes despesas do Estado e só nisto nós tínhamos uma grande força financeira. Isto acabou com o Plano Real, porque o Plano Real acabou com a inflação. Não se discute absolutamente o Plano Real. Estamos dizendo o efeito dele. Bom, acho que aqui esclarece um pouco, né? Porque agora a gente vê, quando a gente começa a debater essa questão de garantir os direitos dos trabalhadores que trabalharam, a gente vê aqui algumas pessoas falando de forma, eu diria, covarde, porque aqui na Câmara todo mundo tem informação. Mas dizer, a culpa é do governo Tarso. Gente, o governo Tarso recebeu o Estado com praticamente o mesmo nível de endividamento do que entregou. O maior endividador do Estado foi no governo Brito, que fez a negociação com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente precisa ter, pelo histórico aqui vocês podem ver, a dívida pulou de 20 bilhões para 45 bilhões. Ela dobrou. Então, o maior endividamento do Estado não foi o Tarso que fez. Então, aqui cada um adote, né? Então, vamos parar de querer justificar a decisão do governo agora com o antigo governador. Porque até onde eu sei, o governador Tarso não se reelegeu. Quem se elegeu, o governador do estado do Rio Grande do Sul, foi o governador Sartori. Então é ele que tem que responder pelas decisões que ele toma. E a nossa moção aqui é de apoio, sim, a esses trabalhadores que estão sendo penalizados por falta de protagonismo do governador. O governador Sartori podia pensar em outras medidas, nós já estamos na metade do ano, mais da metade do ano, e a gente não vê propostas que realmente procurem combater a crise. E aqui, a gente pode ver no histórico, teve uma pequena redução no governo Ieda. Então, a governadora Ieda, com todas as críticas que a gente tem, né, do déficit zero, com todas as críticas que a gente possa ter, com o servidor público estadual, não ocorria isso que está ocorrendo hoje. O máximo que ocorreu foi fazer aquela questão de jogar os salários, quem recebia menos recebia primeiro, mas até o dia 10 todos recebiam. Todos recebiam integralmente. Agora, no governo Sartori está se parcelando. Então, no dia 25, esses servidores estão dando a sua vida, estão trabalhando, vão receber no dia 25, e aí no mês que vem a gente não sabe como é que vai ser.
Não sabe se vai ser em 3 parcelas, se vai ter 3 parcelas, se vai ser em 4, em 6, porque é uma bola de neve. Então, assim, o endividamento desses servidores também é uma bola de neve. Não é só o Estado do Rio Grande do Sul que está se endividando. Então, a gente tem que fazer essa moção, a gente tem que aprovar essa moção por unanimidade nessa casa, em defesa desses trabalhadores e da sociedade em geral, que também está sofrendo por essa decisão do governo do Estado de cortar no servidor público estadual. Vereadora.